Chegamos ao quarto tópico da nossa lição nesta semana. E este quarto tópico vem falando sobre um ponto sem volta. Então, numa lição que vem abordando um tema geral, sem mais demora, nós vamos perceber que se demorarmos, pode ser que chegamos num ponto sem volta, que não tem mais volta. Vamos ver então o que esse tópico tem a nos apresentar. Primeira pergunta, irmão Jonathan: o pecado contra o Espírito Santo é um ato isolado, instantâneo, ou é um processo gradual? Como que acontece o pecado contra o Espírito Santo, que foi o tema que nós estudamos no tópico anterior? Bom, como nós já comentamos um pouquinho, né? Não é de uma hora para outra, é algo gradual. O Pai do Céu vai falando conosco através de uma pessoa, de outra, através de meios da sua providência, o Espírito Santo. Ele utiliza todos os meios possíveis para alcançar nosso coração. E conforme nós vamos resistindo, então nós vamos chegando cada vez mais perto deste ponto sem volta. Onde meu coração está tão endurecido que já não escuta mais a voz do Espírito Santo. Então, se você está sentindo ainda o Espírito Santo te acusando, te apontando um caminho melhor, se agarre a essa voz antes que ela se extinga de vez. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Aconteceu com todos aqueles que acabaram chegando num ponto sem esperança mais. Eles tiveram todas as oportunidades. O próprio Jesus teve ali, além de profetas, mensageiros, juízes, o próprio Jesus ainda teve ali. Realizou grandes milagres. Eles chegaram a ter convicção de que Jesus era o Messias. Mas mesmo assim, levaram ele à morte. Eles fizeram aquilo que nós mencionamos na pergunta anterior. A convicção de que Cristo era o Messias confrontava algumas ideias e opiniões que eles tinham. Então, para rejeitar a Cristo, eles começaram a atribuir as obras de Cristo a Satanás. Sim. Então, é o que nós vimos no tópico anterior, quando disse que o pecado contra o Espírito Santo significa atribuir intencionalmente a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, a Satanás. Sim. E foi o que eles fizeram em relação às obras de Cristo, né? Exatamente. Esse faz por Beelzebul. E o interessante é que, lendo o estudo adicional, eu estava comentando com o Luzirley aqui antes do começo da lição, o Espírito Santo trabalha de uma forma tão clara com eles, tão clara, que ali comenta até que o Papai do Céu trouxe a memória deles desde lá, quando Jesus estava lá no templo com 12 anos, trazendo lições dos profetas para eles, mostrando que eles estavam errados. Jesus era um menino ainda. E agora eles passou totalmente todo o ministério de Jesus na mente deles. Eles chegaram à compreensão, mas eles rejeitaram, afastaram essa impressão do Espírito Santo e decidiram então tirar a vida de Jesus. Só esperar o momento oportuno, porque eles tinham medo do povo. Senão eles teriam matado Jesus no mesmo momento. Olha que triste. E a notinha fala assim, ó: ao rejeitar Cristo, o povo judeu cometeu o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Do mesmo modo, ao recusarmos o convite da misericórdia, podemos cometer o mesmo erro. Cada vez que nós endurecemos nosso coração, ou então, isso eu sei que todo mundo já fala isso há muito tempo, mas quando a gente fala assim, não, isso não tem nada a ver. Não é bem assim. Olha só, nós estamos em outra época. Quando nós usamos essas expressões, nós estamos entrando num caminho perigoso. E pode ser que nós estejamos recusando aqui diariamente, constantemente, os convites da misericórdia. O Pai está falando assim, Jonathan, muda de vida. Luzirley, vamos fazer diferente daqui para frente. Este ano pode ser diferente. Vamos ser cristãos de verdade, não crente. O mundo está cheio de crente. Ser cristãos de verdade, imitar o caráter de Cristo. E aí nós vamos endurecendo nosso coração dia, 2, passa um mês, 2, 3, chega na metade do ano e a nossa vida continua a mesma coisa até que nosso coração se fecha ou a porta da graça também pode fechar. Acabando para sempre a misericórdia. Mas sim, conforme nós vamos rejeitando os convites da misericórdia, nós podemos cometer os mesmos erros. Eu sei que nós somos muito críticos com o povo de Israel, o povo judeu, mas a expressão fala que nós podemos cometer os mesmos erros. E eu digo para vocês que, na maioria dos casos, nós estamos cometendo sim os mesmos erros. Repetindo, né? Pior do que eles, porque hoje nós ainda temos o exemplo deles. E
apesar de ter o exemplo, às vezes seguimos os mesmos caminhos. A próxima pergunta nos questiona o seguinte: é possível alguém se recuperar após ter atingido o último estágio desse processo? Ou seja, é possível alguém se recuperar após ter entristecido o Espírito Santo, ter pecado contra o Espírito Santo de Deus? Tem um pensamento inspirado que diz que gradual, mas seguramente o Espírito de Deus está sendo retirado da terra. Isso está acontecendo. A gente percebe claramente lá fora. Tem pessoas que dizem claramente, ó, eu tô com bicho. Eu tô na mão de Satanás. Eles não têm vergonha, não têm receio de falar isso. Tem pessoas lá fora assim. Mas triste que isso pode acontecer também em nosso meio. O Espírito Santo também está se retirando do nosso meio. Talvez, conforme eu falei, gradualmente, numa ação aqui, numa decisão minha ali, o Espírito Santo vai se afastando. Mas quando chega neste ponto aqui, que nós estamos comentando, não tem mais volta. Porque a única pessoa que podia te convencer do pecado, podia te convencer que você está no caminho errado, você não quer ouvir ela mais. E você não consegue mais ouvir ela. Você bloqueou, o Espírito Santo parou de falar com você. Então não tem mais volta. Tem várias expressões, vários exemplos aqui na Bíblia, mas a verdade é essa. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Às vezes, nós nos enganamos, achando que estamos no caminho correto, nós estamos prosperando, tem muitas bênçãos, mas nós estamos com a vida toda bagunçada, estamos em pecado, nós temos ciência disso, e até que o Espírito Santo para de falar conosco, e o erro já se torna certo para nós, e já não faz diferença. Aqueles pecados que no início nos chocaram e nos chocavam, para nós já é normal, já é comum que isso não aconteça. Mas esse é o ponto sem volta. Não tem mais como voltar a partir daqui. Por isso a necessidade, né, de nós, de fato, estarmos atentos, receptivos à voz do Espírito Santo. Eu quero só trazer uma frase da nota que diz assim, que na verdade é o que o Jonathan já mencionou, mas enfim, ao rejeitar as advertências do Espírito de Deus, Israel recusou a única possibilidade de ajuda. Não havia outro poder que pudesse libertá-los. Quando rejeitamos o Espírito Santo de Deus, por que se torna um processo sem volta? Porque não existe outro caminho, não existe outro socorro, não existe outro alguém que pode fazer esta obra. No processo do plano da redenção, nós temos tarefas definidas para cada um dos seres, para cada uma das pessoas da divindade celestial. O Pai tem a sua ação, o Filho tem a sua ação, o Espírito Santo tem a sua ação. E a ação do Espírito Santo diz respeito exatamente a comover o ser humano para levá-lo a aceitar a salvação, transformá-lo e habilitá-lo ao céu. Quando nós riscamos o Espírito Santo, não, bloqueio o contato do Espírito Santo. O Filho não vai fazer o trabalho que o Espírito Santo faria. O Pai não vai fazer o trabalho que o Espírito Santo faria. Os anjos não farão esse trabalho. Nós bloqueamos. E de quem foi a escolha? Porque podemos até achar, nossa, mas que é algo arbitrário da parte de Deus agir dessa forma. Nós é que fechamos a porta. Mas quem foi que fechou a porta? E não foi numa vez, né? Porque nós batemos a porta na cara do Espírito Santo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai insistindo, até que finalmente ele se retrai. Então, da parte dele, houve, poderíamos dizer, excesso de misericórdia, excesso de oportunidades. Mas da nossa parte houve um excesso maior ainda de fechar a porta, impossibilitando de agir em nós. E eu acredito que o Papai do Céu, repito o que eu falei, o Papai do Céu tem trazido essa mensagem para nós despertarmos. Talvez eu, talvez você, estejamos ali pisando dos dois lados. E tem um pensamento inspirado que desde que eu li pela primeira vez não sai da minha mente. Que diz assim, muitos estão em vias de perder ambos os mundos. Muitos, é o que fala o texto. Não aproveitaram essa terra e não vão receber o porvir. Que são aqueles que estão na igreja, vão lá no sábado, no domingo, na quarta, mas não permitem o Espírito Santo fazer o trabalho.
Será que esse é o seu caso? Será que isso tem acontecido com você? Se você fizer agora um balanço da sua vida religiosa, sua vida espiritual, será que isso não tem acontecido? Você tem levado tudo conforme vai indo, conforme dá, conforme a onda leva, e não permite o Espírito Santo realmente mudar a sua vida completamente. Não adianta, nós temos que fazer a nossa escolha. O fato de nós não decidirmos um lado mostra já a nossa escolha. Nós não tem como nós ficarmos com um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Não tem como, nós temos que tomar um lado. Talvez hoje seja o dia. Talvez hoje o Espírito Santo esteja falando no seu coração para você tomar a posição firme ao lado de Deus. Procurar se afastar do mundo. E não permitir que chegue neste ponto aqui, que inclusive a expressão fala aqui, que tudo isso que aconteceu, que nós estamos julgando aqui o povo de Israel, é um símbolo do que está acontecendo conosco. A nação judaica simboliza as pessoas de todos os séculos que desprezam as súplicas do amor divino. É do nosso interesse a salvação. O Espírito Santo trabalha pelo nosso interesse. Jesus trabalha por nós. O Pai trabalha por nós. O que eles ganham com isso? É do nosso interesse, é a nossa salvação. É nós que temos que sair desse mundo de pecado. É nós que precisamos deles. E nós estamos rejeitando, desprezando o apelo que eles estão fazendo a nós constantemente. Então, eu quero deixar esse apelo aqui, Luzerley. Eu sei que não é no final da lição ainda, mas que a gente não deixe isso continuar acontecendo por mais tempo. O Pai do Céu nos deu uma impressão forte do Santo Espírito para que nós possamos tomar uma decisão firme ao lado de Deus. O que tiver que ser corrigido, que seja corrigido. O que tiver que ser abandonado, que seja abandonado. E o que nós tivermos que fazer, que nós não estamos fazendo, que nós comecemos a fazer. Amém. Veja que a cada pergunta nós temos tido um apelo. Que nós possamos acatar esses apelos, né? Antes que seja tarde demais. Antes que cheguemos a um ponto sem volta. Chegamos ao último tópico da lição que estamos estudando nesta semana, que vem falando sobre o tema sem mais demora. Não devemos mais demorar, não devemos deixar para depois. Aquilo que precisa ser feito logo. No que diz respeito aos assuntos da salvação, não vamos deixar nada para depois, pois ainda existe esperança. O Espírito Santo está falando à nossa mente, ao nosso coração. E esse é o tema desse último tópico, esperança. Irmão Jonathan, como podemos saber se fomos longe demais em entristecer a Deus? Nós vimos que existem consequências por ter entristecido a Deus, por ter pecado contra o Espírito Santo. E talvez alguém pode pensar, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já estou numa condição de perdido? Como nós podemos saber se fomos longe demais ou não? Eu acredito que, depois de tudo que nós ouvimos aqui, depois dessas perguntas e notas impressionantes, todos nós queremos saber, será que nós já passamos do ponto? Ou será que ainda tem chance para mim? Eu quero falar uma questão importante aqui também. Essa questão de entristecer o Espírito Santo, de pecar contra o Espírito Santo, realmente é algo que nós devemos prestar muita atenção. Mas eu quero que vocês prestem atenção também, porque o inimigo é muito sujo, muito astuto. Ele pode dizer para você agora que você já passou do ponto. Não tem mais esperança para você. Ele já fez isso antes. E ele faz constantemente. Então, eu só peço para você fazer o seguinte. Lê esse verso aqui, de Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Você tem escutado ainda, mesmo que bem fraquinha a voz do Espírito Santo? Se você tem escutado ainda, se o Papai do Céu ainda continua falando com você, então se agarre a essa voz. Quer dizer que ainda tem chance para mim e para você. Quer dizer que o Espírito Santo ainda está trabalhando conosco. E que nós ainda não passamos deste ponto. Graças a Deus. Então, ou seja, se diante de uma situação onde preciso fazer uma escolha para um ou para outro lado, eu ainda sinto a influência do Espírito Santo me falando ali, olha, não faça isso não. Não faça isso não, porque essa atitude
Perdão, celular. Se diante de uma necessidade de escolha, o Espírito Santo ainda me impressiona dizendo, olha, não siga por esse caminho porque isso não é certo. Ou seja, significa que o Espírito Santo ainda está falando comigo. Sim. Ainda significa que ainda há esperança para a minha situação, né? Exatamente. E eu acho curioso aqui, por que o verso aqui fala por detrás de ti? Qual a entrada que você tem por detrás? Tem alguma entrada? Não. Você tem ouvido dos lados. Mas o Espírito Santo não fala no nosso ouvido. Ele fala onde? No cérebro. Dentro já da nossa cabeça, já na nossa consciência. Ele é a nossa consciência. Então, se você tem ainda como posso dizer, esse temor de Deus, essa bússola moral ainda, é o Espírito Santo. Porque a nossa própria consciência, sem o Espírito Santo, nós só vamos fazer o que é errado. Só vamos seguir pelo caminho torto. E o que nós fizermos ainda para Deus vai ser só para nos agradar. Só para nos convencer de que nós estamos no caminho correto. Não algo que realmente possa ser útil ou que vai ajudar alguém, que vai fazer diferença. Ou seja, seria uma ação egoísta, né? Uma ação egoísta, que você faz por você mesmo. Então, nisso nós percebemos que o Espírito Santo ainda está trabalhando conosco. E nós devemos atender o Espírito Santo mesmo nas coisas mais simples. Eu acredito que já aconteceu com você, de você estar dirigindo o carro e de repente, você sempre vai por um caminho. De repente o Espírito Santo fala assim, entra aqui, vai por aqui. E de repente, do nada, você muda a rota totalmente, vai chegar no mesmo lugar, mas você vai por outro caminho. Até nisso, meu conselho para você é que você atenda a voz do Espírito Santo. Ele sabe o porquê, você não sabe. Eu não sei o que tem ali na frente. Confie. Eu não sei. Mas vocês perceberam, até nas coisas mais simples, não desprezem a voz do Espírito Santo. Tem muitas coisas, mesmo coisas ruins que acontecem conosco, que não precisavam ter acontecido. É porque nós não ouvimos, não estamos acostumados a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos atentar mais e seguir as mínimas orientações do Espírito Santo. E aí ele vai conduzir a nossa vida e a nossa vida vai de vento em popa. Muito bem. Agora a última pergunta da lição. Ao contemplarmos o plano da salvação, o que precisamos entender e pelo que devemos suplicar a nosso Salvador? Davi aqui fez uma oração bastante oportuna. E uma oração muito sincera. Porque ele estava passando por um momento de dificuldade mesmo. E a oração dele, Senhor, não me lances fora da tua presença. Essa oração que nós devemos fazer todos os dias. De manhã, à noite, a todo momento, fazer essa oração aqui. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Tem algumas pessoas que, talvez seja o caso de alguém que esteja nos assistindo também, que saíram da igreja. Que se afastaram dos caminhos de Deus. E aí talvez essa pessoa pode estar perguntando, não tem mais chance para mim então? Porque eu me afastei dos caminhos de Deus? Mas é diferente de uma pessoa que se endurece no erro e desvaloriza totalmente a verdade de uma pessoa que mesmo esteja fazendo uma coisa errada, mas ainda tem um certo temor de Deus, que ainda a consciência pesa, o Espírito Santo ainda trabalha no coração. Isso acontece também. Quer dizer que ainda a porta da graça está aberta, que o Espírito Santo ainda está trabalhando com essa pessoa. Não quer dizer que ela vai se salvar, se ela continuar na vida ainda errada. O Espírito Santo está trabalhando porque ainda há oportunidade. Agora, se a pessoa rejeitar ainda os apelos do Espírito Santo e continuar fora dos caminhos de Deus, é por conta e risco. Vai perder a salvação. Mas se mesmo que esteja lá fora, se afastou, está procurando voltar agora, eu quero te animar e dizer que sim, o Espírito Santo está trabalhando com você e ele quer ainda te salvar. Ele continua ainda operando. Mas, na sequência, não retire de mim teu Espírito. Olha o que fala na sequência. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Alegria de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos no caminho da salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Dependendo da versão, fala um espírito disposto. Isso aqui é disposto ao quê? É fazer a vontade de Deus. Fazer tudo o que Deus nos pede. Fazer as coisas boas também para o nosso próximo. Em vez de você se preocupar só com você mesmo, com o seu bem-estar, com o seu conforto, você vai se preocupar também com as pessoas próximas de você. Você vai estar disposto a fazer tudo que Jesus fez quando ele esteve na Terra. Algumas vezes vai ser cansativo, algumas vezes vai ser incômodo, mas você vai estar disposto. Porque Papai do Céu pode nos dar esse Espírito. Também não é nosso, mas Papai do Céu nos dá esse Espírito.
E finalizando aqui o nosso pensamento, o Espírito Santo, se você percebeu que ele ainda está trabalhando com você, o que Deus espera e quer de mim, de todos nós, frutos. Não basta só você ficar satisfeito com o Espírito Santo trabalhando com você. É motivo de comemorar, sim, claro, mas parar só por aí não resolve nada. O Pai do Céu espera que nós produzamos muito frutos. Na notinha aqui, uma frasinha final diz assim: produzindo abundantes frutos. É o que o Pai do Céu quer. As pessoas têm que perceber que o Espírito está trabalhando no nosso coração, que ele está operando em nossa vida. As pessoas não percebem o Espírito Santo, mas elas percebem a mudança que ocorre na minha forma de falar, na minha forma de vestir, nos lugares que eu ia, que eu deixei de ir. Tem que ocorrer uma mudança. E os frutos devem ser abundantes na nossa vida. É isso que o Papai do Céu espera. E meu desejo e minha oração para todos nós que estamos aqui é que nós possamos permitir que o Espírito Santo opere em nossa vida. Retire o egoísmo em todas as suas formas do nosso coração, que é o que nos impede de acatar todas as orientações do Espírito Santo e de alcançarmos a salvação. E permitir também que o Espírito Santo produza em nós esses frutos. Que nós possamos alcançar a nossa salvação, através de nós, a nossa família também alcance a salvação e também todas as pessoas que nós entrarmos em contato. Que Deus possa nos abençoar para isso. Amém. E sem mais demora. Sem mais demora. Que é o título da lição. Sem mais demora, hoje que é nós o dia. possamos permitir ao Espírito Santo fazer tudo isso que ele se propõe, deseja e tem por missão realizar. Mas só realizará se eu abrir o meu coração. Que nós possamos então abrir o nosso coração ao Espírito Santo hoje e em cada dia da nossa vida, da nossa existência. Amém?